Meu povo, boa noite. Tudo bem, gente? Vamos lá. Vou falar do sorteio da Liga dos Campeões, que definiu os confrontos da fase de liga, né, da primeira fase. Sei que vai ter bastante barulho de carro, é porque simplesmente aqui na rua passa cada carrão e eles têm uns motores barulhentos, então vocês não liguem não. Gente, é o seguinte, cada time vai jogar contra 8 adversários diferentes, então cada time tem um cenário diferente. É muito difícil dizer quem se deu muito bem, quem se deu muito mal pelo cenário que a gente vai ter, e a gente ainda não tem a definição das datas nem da ordem dos confrontos. Então, por exemplo, a gente vai ter Real Madrid contra Inter de Milão, Real Madrid contra Inter de Milão não, Inter de Milão contra Manchester City, Paris Saint-Germain contra Manchester City, só que a gente não sabe se isso é na primeira ou na última rodada, isso é claro que pode fazer toda a diferença. Uma coisa que já deu pra gente perceber nesse primeiro sorteio da nova Champions é que a gente vai sim ter grandes jogos, né? Era uma promessa, a Champions precisa de mais grandes jogos na fase inicial, de mais jogos que seja muito chamativo, muito interessante, e nós vamos ter 8 jogos que já foram decisões de Liga dos Campeões nessa primeira fase. Eu vou até tentar pegar, estou olhando para baixo às vezes que eu estou aqui com uma colinha. Por exemplo, a gente tem Real Madrid e Borussia Dortmund, foi a última final. Vamos ter Manchester City e Inter de Milão, foi a penúltima final. Vamos ter Real Madrid e Liverpool, foi a final de 2022. A final de 2021 foi Chelsea e Manchester City, essa não, mas tem Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain, que já foi final. Tem... que mais que tem aqui que já foi final? Bom, são 8. Achei aqui algumas. Barcelona e Bayern já foi final? Não, né? Não, nunca jogaram em final, já jogaram em muitas fases anteriores. Mas enfim, temos aqui 8 finais, falei aqui algumas com vocês, muitas das mais recentes também, que a gente vai ter. Então a gente vai ter grandes jogos. Os times grandes vão se enfrentar, mas eles não podem bobear contra os times do pote 3 do pote 4. E a gente tem times do pote 3 do pote 4, o Aston Villa, por exemplo, pode chegar. O Arsenal, que é pote 2, o Bayer Leverkusen, que é pote 2, o Atlético de Madrid, que é pote 2, tem muitos times que podem chegar. Para se classificar entre os 8, estão fazendo uma projeção de mais ou menos 15, 16 pontos. Entre 16 e 14 pontos, pode chegar a 17, dificilmente vai ser com 13 pontos você vai conseguir uma vaga entre os 8, então acima de 14 pontos. Acima de 14 pontos é ganhar 5 de 8, ou ganhar 3, empatar 2 jogos e perder outros 3. Pelos adversários que a gente tem, vamos ver quem é que vai conseguir ter esse tipo de desempenho. Porque, cara, se você for ver, os times que estavam no pote 1, os 9 times, são 9 times muito bons, né? Real Madrid, Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig e Barcelona. Desses aqui, pelo menos um já vai ter que sobrar para o playoff. E times do pote 2, a gente tem Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Arsenal, Juventus, Atalanta, o Benfica, o Milan. Então no pote 2 também tem muitos bons times que certamente vão tentar beliscar uma vaga entre os 8 ou não vão ficar entre os playoffs. Então vai ter uma disputa muito grande para ficar entre os 8. Vai ter time bom que vai ter que ir para um playoff perigosíssimo depois. Então o que a Champions Nova promete entregar? Grandes jogos, vamos ter grandes jogos, porque a gente vai ter 8 finais de Champions nessa fase inicial. Emoção em todos os jogos, ou emoção até o final dessa primeira fase, eu também acho que sim, porque a gente está falando aqui de 8 vagas direto para as oitavas de final, para, não sei, uns 14 concorrentes pelo menos. E depois ainda tem um playoff que garante também mais emoção, né? Já é uma fase de mata-mata, uma repescagem antes das oitavas de final. Então acho que a gente vai ter tudo que a Champions prometia e também algo que eu estou interpretando que esse novo formato da Champions vai dar, que é mais segundas chances. Porque antes no grupo da morte, se você cair no grupo da morte, alguém tinha que cair eliminado de cara para a Europa League. Agora não, agora se você tem adversários mais difíceis e tal, você ainda pode ficar entre os 24, a sua chance de ficar entre os 24 de 36 para se classificar para a repescagem é maior do que antes, porque antes se você ficasse em terceiro lugar, você era eliminado e ia jogar a Europa League. Então, já no sorteio, quando a gente começa a ter o primeiro desenho do que vão ser os jogos, a gente já tem uma noção muito clara do que o que foi prometido será entregue desses aspectos de melhores jogos, jogos mais decisivos e também essa repescagem que vai ajudar muitos times que não vão conseguir se classificar direto para as oitavas de final. De confrontos específicos, passando por alguns, por exemplo, o Real Madrid, o atual campeão, vai jogar contra o Dortmund em casa, o Liverpool fora, Milan em casa, Atalanta fora, Salzburg em casa, Lille fora, Stuttgart em casa, Brest fora. Em muitos desses casos, se a gente for pegar cada tabela de cada um,
os 3 ou 4 primeiros times, que são os times do pote 1 e do pote 2, são adversários muito difíceis e depois parece mais acessível, né? Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest. O Stuttgart, por exemplo, foi vice-campeão alemão, mas perdeu meio time. O Lille, na temporada passada da França, foi razoável, passou por um play-off e conseguiu se classificar. Mônaco e Brest já estavam classificados antes, então, e o Brest também vai ser adversário do Real Madrid. A Atalanta, que vai ser adversária do Real Madrid também, ganhou a Europa League, jogou uma Supercopa e acho que jogou bem, 60 minutos contra o Real Madrid, até tá perdendo por 1-0. Liverpool e Borussia Dortmund foram finalistas nos últimos 2 dos 3 últimos anos da Liga dos Campeões também. Então o Real Madrid tem um caminho difícil? Tem, mas dá para imaginar que o Real Madrid aqui vai ganhar 5 jogos? Também dá, e 5 jogos deve ser possível de se classificar para as oitavas de final. Continuando na Espanha, o Barcelona joga contra Bayern e Dortmund, Bayern em casa, Dortmund fora, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrela Vermelha, Brest e Mônaco. É mais ou menos parecido com o Real Madrid, né? Bayern, Dortmund, Atalanta, acho que são muito difíceis. O Benfica vai depender de como que esse Benfica vai se montar. O jogo é no Estádio da Luz, onde o Barcelona recentemente tomou 3-0 do Benfica lá em 2021. Num grupo da morte que o Barcelona não se classificou. E depois tem que ver como que o Mônaco também vai se desenvolver. O Mônaco que no troféu Joan Gamper foi até Barcelona e ganhou do Barça por 3-0, um jogo amistoso. É um time que está prometendo também nessa temporada do campeonato francês. Chama muito a atenção de todo mundo a tabela do Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain vai ter Manchester City, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, o Girona e o Stuttgart. Girona e Stuttgart foram muito bem nos campeonatos nacionais da temporada passada, mas perderam muitos jogadores. Girona perdeu Ian Couto, Eric Garcia, perdeu Savinho, perdeu Dobbik, perdeu Aleix Garcia, perdeu meio time titular. O Stuttgart também perdeu muitos titulares. Então cada tabela de cada time tem pontos muito específicos e eu acho que isso vai deixar a competição também interessante, porque a gente vai analisando meio que jogo a jogo, rodada a rodada, o que eles vão ter pela frente, o que eles vão encontrar. E se a gente for pegar até times do pote 2, do pote 3, alguns times têm boas condições. Acho que Juventus pegou uma boa condição para se classificar, o Milan pegou uma boa condição para se classificar também pelos adversários que ele tem pela frente. Aí outra coisa, se Juventus e Milan vão performar bem durante a temporada, a Juve começa bem o campeonato italiano, o Milan vai deixando mais dúvidas. Enfim, gente, tem muita coisa para a gente ver quando a tabela sair. A tabela vai sair no sábado, para a gente saber a ordem dos jogos e também para a gente ter uma ideia mais clara de qual que vai ser a nota de corte para ficar entre os 8, né? Se vai ser 16 pontos, 15 pontos, 14 pontos, a gente vai precisar que o campeonato se desenvolva. Mas para mim eu fico com a conclusão seguinte: tinham prometido grandes jogos, a gente vai ter 8 finais, então a gente vai ter grandes jogos. Tinham prometido que já nos playoffs a gente vai ter jogos emocionantes também. Pelo menos um time do pote 1 e mais, esses que eu falei aqui, Bayer Leverkusen, Arsenal, Atlético de Madrid, Atalanta, Milan, que saem do pote 2, ou estarão no playoff ou estarão direto nas oitavas, mas estarão por ali também. Então, também temos que ver o que vai acontecer, mas no playoff a gente vai ter já grandes jogos também. Enfim, tudo que foi prometido para mim será entregue. A gente vai ter uma grande primeira fase de 8 partidas, de 8 rodadas, depois a gente vai ter ótimos playoffs e depois volta para uma normalidade de oitavas, quartas, semi e final. Veremos, gente, está só começando. Dia 17 de setembro o primeiro jogo, 17, 18 e 19 a primeira rodada da Liga dos Campeões. Sim, vão ser em 3 dias a primeira rodada e depois a gente volta para jogos terça e quarta, no meses de outubro, novembro, dezembro. Em janeiro tem mais 2 rodadas, dia 21, 22 e depois a rodada final, dia 29. Veremos como será a Liga dos Campeões, como que ela vai terminar, mas muito curioso para como que ela vai começar também.